Meus pais não foram ao meu chá de bebê para participar de uma degustação de vinhos com a minha irmã. Ela é a filha de verdade, minha mãe me mandou por mensagem. Eu respondi, entendi. Consequências virão. No dia seguinte, recebi uma notificação, tentativa de transferência de $2.000 da minha conta. Congelei todos os meus cartões. 2 horas depois, ela ficou me ligando sem parar, mas eu já tinha começado a fase 2. No dia do meu chá de bebê, me vesti 2 vezes. Não porque eu não sabia o que vestir, mas porque estava ganhando tempo. Na minha cabeça, eu não parava de imaginar eles entrando pela porta, minha mãe com a maquiagem exagerada e algum elogio barulhento que falava mais dela do que de mim, e meu pai, desajeitado, rondando a mesa de comida fingindo que não queria estar ali, e minha irmã Amber, de alguma forma, fazendo tudo girar em torno dela. Como sempre, eu ficava olhando para o relógio, depois para o celular, depois para o relógio de novo. Eu tentava me convencer de que eles iam se atrasar, mas iam aparecer. Tinham que aparecer. Quero dizer, como você não vai ao chá de bebê da sua própria filha? Os convidados começaram a chegar ao meio-dia. Mantive um sorriso falso no rosto enquanto meu estômago se contorcia. As decorações estavam perfeitas. Tyler tinha me ajudado a encher os balões na noite anterior, e nossos amigos ajudaram a montar tudo naquela manhã. Tinha cupcakes com cobertura amarela clara, sacolinhas de presente e um cantinho para livros de bebê. Parecia algo tirado do Pinterest. Tudo perfeito, exceto as pessoas que deveriam estar ali. Às 14h12, meu celular vibrou. Não era uma ligação, era uma foto. Era minha mãe, meu pai e a Amber sentados em um vinhedo, com taças de vinho à frente. Amber de óculos escuros, minha mãe sorrindo como se aquele fosse o melhor dia da vida dela. Meu coração realmente doeu por um segundo. Fiquei olhando para a foto em silêncio absoluto. Sem legenda, só a imagem. Mandei uma mensagem para minha mãe: você esqueceu que dia é hoje? Ela demorou 4 minutos para responder. Amber teve um ano difícil. Ela precisava disso. Ela é a filha de verdade, de qualquer jeito. Você vai ficar bem. Aquela frase quebrou algo em mim. Não rachou, quebrou mesmo. Como se algo que já estava fragilizado há anos finalmente tivesse desistido. Fiquei ali, segurando o celular, pensando em todas as vezes em que paguei uma conta deles, todas as vezes que transferi os $3.000 mensais para Amber, todos os cheques extras que dei aos meus pais para ajudar com a hipoteca ou consertar o carro. E eles não conseguiam aparecer por algumas horas para celebrar o nascimento do meu primeiro filho. Não respondi. Fiquei apenas olhando pela janela, enquanto as pessoas ao meu redor riam, brindavam com copos de plástico e me entregavam presentes. Eu estava em outro lugar. Tyler percebeu imediatamente. Ele não disse nada, só ficou ao meu lado. Acho que ele sabia, antes de mim, o que aquilo significava. Não era apenas decepção. Aquilo era um ponto de virada. Mais tarde, à noite, nós limpamos tudo. Tyler e eu nos sentamos no sofá, em um silêncio que parecia uma parede. Finalmente ele perguntou: e agora? Eu respondi: uma coisa, consequências virão. Na manhã seguinte, acordei cedo. Não consegui dormir. Minha mente repetia as palavras dela como uma música no modo loop. Por volta das 9h30, conferi o celular e recebi a notificação: tentativa de transferência de $2.000 da conta empresarial de Lee para Amber R. Fiquei imóvel. Apenas olhei para aquilo, anestesiada. Nunca autorizei uma transferência assim. Minha conta exige aprovação em 2 etapas. A única pessoa que já teve acesso, anos atrás, foi minha mãe. Ela me ajudou a configurar o QuickBooks quando eu estava começando. Eu nunca removi o acesso dela. Não achei que precisasse. Aparentemente, estava errada. Passei a hora seguinte congelando todas as minhas contas. Empresariais, pessoais, todas. Mudei todas as senhas, adicionei alertas de segurança, sinalizei meu gerente de negócios. Tyler ficou ao meu lado o tempo todo, sem fazer perguntas, apenas me apoiando enquanto eu fazia o que precisava ser feito. Às 11h45, minha mãe ligou, depois novamente, então Amber, depois meu pai, depois Amber de novo.
8 chamadas perdidas em 1 hora. 100 mensagens de voz, só desespero. Mas, naquela hora, a fase 2 já estava em andamento, e eu não ia voltar atrás. Não desta vez. Não atendi às ligações. Nem da minha mãe, nem da Amber, nem do meu pai. Quando ele finalmente criou coragem, todos encheram meu celular como se fosse uma emergência, mas eu tinha parado de dar a satisfação de ouvir minha voz. Eu queria que eles ficassem naquele silêncio. Esse tipo de silêncio é diferente quando você sempre dependeu de alguém para limpar a bagunça da sua vida. O engraçado é que eu não comecei com as coisas grandes. Comecei devagar, discretamente. Aquele tipo de mudança que você não percebe de imediato, mas que dói quando percebe. Primeiro, entrei na conta de entrega de supermercado que eu havia criado para meus pais anos atrás. Estava no meu nome, ligada ao meu cartão empresarial. Depois, desliguei a transferência mensal de $3.000 que caía na conta da Amber todo dia 5, como um relógio. Não porque ela merecesse, não merecia. Mas porque dizia que precisava. Ela nunca trabalhou. Sempre dando um jeito, sempre se recuperando de algo, um término, um contrato de aluguel, um terapeuta que não a entendia. Nunca acabava. Eu não deletei a transferência, apenas pausei. Queria que ela sentisse o dinheiro parar. Em seguida, veio a conta compartilhada da Amazon Prime. Troquei a senha e desliguei todos os dispositivos conectados. Sabia que meu pai usava para alguns complementos de assinatura, esportes, faroestes antigos, sei lá. Acabou. Depois, o plano familiar do Spotify Premium. Removi todos os nomes, deixando apenas o meu e o do Tyler. Naquela noite, disse a Tyler que queria começar do zero, limpar tudo. Ele nem perguntou o que aquilo significava. Apenas entrou no escritório, voltou com um bloco de notas amarelo e disse: comece a listar tudo. Sentei ali de moletom, com 6 meses de gravidez, listando cada coisa que eu já tinha pago que de alguma forma havia beneficiado eles. Plano de celular, todas as 3 linhas no meu nome. Pagamentos trimestrais de seguro-saúde para cobrir lacunas, sempre em dia. Impostos sobre propriedades do ano passado, cobri o déficit deles. Sessões de terapia da Amber, cada uma paguei eu. Cartões presente de Uber todos os meses, porque Amber dizia que dirigir lhe dava ansiedade. Até as contas do veterinário do cachorro. Eu paguei todas também. À meia-noite, a lista tinha 27 itens. Alguns grandes, outros pequenos, todos meus. Não chorei. Nem me senti triste, apenas estúpida por ter deixado chegar a esse ponto. Na manhã seguinte, começaram os desdobramentos. Minha mãe deixou uma mensagem de voz fingindo que nada havia acontecido. Oi, querida, só queria saber como você está. Faz tempo que não falo com você. Espero que esteja bem. Te amo. Como se ela não tivesse faltado ao meu chá de bebê para tomar vinho com minha irmã. Como se ela não tivesse ligado para Amber, a filha de verdade. Então Amber me mandou mensagem: oi, aconteceu algo estranho na conta. Você pode conferir? Fiquei olhando por um segundo e respondi: chequei. Está estranho. Nenhuma resposta. Mais tarde, as ligações mudaram para pessoas das quais eu não tinha notícias há meses. Meu tio Mark ligou primeiro. A mensagem de voz dele estava cheia do mesmo papo de sempre sobre a família unida e que eu não deveria punir ninguém por um pequeno mal-entendido. Esse mesmo homem uma vez me pediu $10.000 para comprar uma participação silenciosa em uma academia que nunca existiu. Bloqueei o número dele. No dia seguinte, minha tia Raquel mandou mensagem para o Tyler, não para mim, perguntando se estava tudo bem e dizendo que tinha ouvido falar de algum drama e que talvez os hormônios estivessem me fazendo agir de forma exagerada. Tyler me passou o telefone e apenas disse: diga a palavra. Eu bloqueei ela também. Naquela noite, recebi uma notificação. Amber tinha postado um story no Instagram. Fundo preto, letras brancas. Algumas pessoas acham que ter dinheiro dá permissão para controlar todo mundo. Notícia: família não é banco. Clássico Amber se fazendo de vítima, agindo como se eu fosse uma tirana por decidir não bancar mais o estilo de vida dela. Não respondi. Apenas fiz um print para guardar, mas a situação continuou escalando.
Agora pessoas do lado do Tyler estavam sendo arrastadas para a confusão. A prima dele mandou mensagem dizendo que tinha visto algo estranho no Facebook sobre eu abandonar minha família enquanto estava grávida. Um colega de trabalho dele perguntou se estava tudo bem em casa. Amber estava espalhando rumores tão rápido que eu nem conseguia acompanhar todos. Naquele fim de semana, Tyler e eu saímos da cidade. Arrumamos o carro e dirigimos 2 horas para o norte, até uma cabana minúscula no Airbnb, no meio da floresta. Sem sinal, sem Wi-Fi, apenas silêncio. Um silêncio que não te deixa ansiosa. Ele trouxe o primeiro livro de bebê que compramos e uma câmera Polaroid. Fizemos panquecas na frigideira e rimos do quão ruim estava o xarope. Por 48 horas, ficamos completamente incomunicáveis. Quando voltamos na noite de domingo, minha caixa de entrada tinha um e-mail novo do meu pai. Assunto: vamos resolver isso. Abri. Uma única linha: você vai se arrepender disso, Eli. Foi a última vez que abri qualquer coisa dele. Depois do e-mail do meu pai, você vai se arrepender disso, Eli. Fiquei parada por um longo tempo, sem raiva, apenas esgotada. Eu tinha estado calma até aquele momento, até metódica, mas aquela frase fez algo mudar dentro de mim. Não havia mais conserto possível. Eu já tinha passado do ponto de conversas. Não respondi, não encaminhei. Apenas imprimi, destaquei a linha em vermelho e coloquei em uma nova pasta no meu arquivo. A mesma pasta que agora tinha a impressão do alerta de fraude do banco e uma cópia da minha reclamação formal, porque isso não era mais um problema de família. Isso era um problema de limites, e finalmente eu estava tratando como tal. Naquela tarde, Amber ligou. Não atendi. Ela ligou de novo. E de novo. Deixei tocar enquanto dobrava roupinhas de bebê que ainda cheiravam ao gaveteiro de onde saíram. Então veio a caixa postal. Ela não parecia com raiva. Pelo menos, não no começo. Começou com aquele tom nervoso e meio sem convicção, falando que não sabia que a mamãe e o papai tinham faltado ao chá de bebê até o último minuto, e que assumiu que eu estava bem com isso porque não disse nada antes. Então ela disse: não entendo por que isso é tão importante. É só uma festa. Você está exagerando. Só uma festa. Essa frase me fez parar de dobrar as roupas. Fiquei ali, na sala, segurando um body, e percebi que ela não tinha ideia do que aquilo me custou. Nenhum deles tinha. Eu passei anos garantindo que eles nunca sentissem o peso das próprias escolhas. E aquele era o resultado. Eles achavam que amor significava estar disponível o tempo todo, sem questionamentos. E quando eu parei de aparecer, eles tratavam como se fosse um erro. Na manhã seguinte, comecei a limpeza de verdade. Liguei para o banco novamente e pedi um relatório sobre a tentativa de transferência de $2.000. Após verificar minha identidade, eles me enviaram um registro do dispositivo usado na tentativa. O mesmo endereço de IP que eu tinha registrado desde quando minha mãe me ajudou a configurar meu software de contabilidade anos atrás. Mesma cidade, mesmo tipo de dispositivo. Eles não disseram explicitamente, mas eu sabia o que significava. Não era Amber. Era minha mãe. Registrei uma denúncia de fraude. Não porque quisesse que houvesse processo, mas porque queria que ficasse registrado. Queria um rastro documental. Tyler não disse uma palavra o tempo todo. Apenas sentou ao meu lado e atualizava silenciosamente uma planilha com todas as nossas contas compartilhadas antigas. Cada entrada tinha 2 colunas, ativa ou encerrada. Ao meio-dia, tudo estava vermelho. Tudo tinha acabado. Então veio a parte legal. Tyler e eu registramos uma dissociação formal, algo que nosso contador nos havia explicado alguns anos atrás, quando meus pais tiveram um susto com impostos atrasados. Documentou oficialmente que eu não estava mais ligada a eles financeiramente de nenhuma forma. Redigimos papéis para removê-los como contatos de emergência. Até atualizamos meu testamento. Não haveria confusões no futuro. E então vieram as mensagens, mas não deles. Desta vez eram os coadjuvantes. Uma prima de Michigan, com quem eu não falava desde o último fiasco de noivado da Amber, me mandou mensagem no Facebook: Oi, não quero me intrometer, mas sua mãe disse que você cortou contato com eles enquanto estavam passando dificuldades. Ela disse que você mudou desde que ficou grávida.
Só queria checar se está tudo bem, certo? Porque eu tinha mudado. Não respondi. Arquivei a mensagem e então abri o Instagram da Amber. Ela tinha postado outro story. Texto branco em fundo preto, como um anúncio de funeral. Quando as pessoas têm dinheiro, esquecem quem ajudou quando não tinham nada. Triste. Isso vindo de alguém que nunca ajudou ninguém era, no mínimo, irônico. Não fiz print dessa vez. Eu não me importava mais. A culpa não me atingia. Eu construí toda a minha vida adulta para fazê-los se sentirem seguros. E no segundo em que eu precisava de apoio emocional, não dinheiro, não ajuda, apenas presença, eles trataram como um incômodo. Naquela noite, mandei um e-mail para minha mãe. Sem emoção, sem pedido de desculpas, apenas isto. Com efeito imediato, toda assistência financeira terminou. Todas as contas e acessos compartilhados foram removidos. Registrei uma denúncia de fraude sobre a tentativa de transferência da minha conta. Tentativas futuras de acessar minhas finanças serão reportadas. Sugiro que não me contate novamente, a não ser por meios legais. Isso não é mais emocional. É prático. Estamos encerrados. Não coloquei Amber em cópia. Nem me dei ao trabalho de avisar meu pai. A essa altura, eles não mereciam avisos. Mereciam silêncio. Nos dias seguintes, após enviar o e-mail, houve silêncio. Sem ligações, sem mensagens, sem dramas online. A casa parecia estranhamente calma. Finalmente, consegui dormir a noite toda sem meu celular acender. Quase acreditei que, talvez, só talvez, eles tivessem aceitado. Que iriam seguir em frente e me deixar em paz. Mas a paz nunca dura muito na minha família. No quarto dia, uma caixa apareceu na nossa varanda. Sem remetente, mas a caligrafia na etiqueta apertou meu estômago. Reconheci instantaneamente. A caligrafia cursiva da minha mãe, a mesma que ela usava em todos os cartões de aniversário desde que eu tinha 10 anos. Dentro da caixa havia um álbum de fotos antigo, aquele de quando Amber e eu éramos crianças. Eu não via aquilo há anos. Preso à capa havia um bilhete com a letra dela: família não joga família fora. Era só isso. Sem pedido de desculpas, sem menção ao que ela tinha feito. Apenas mais uma tentativa de culpa embrulhada em nostalgia. Eu nem abri o álbum. Coloquei a caixa no armário, fechei a porta e disse a mim mesma que não daria a ela a satisfação de uma reação. Mas mais tarde, naquela noite, algo pior aconteceu. Tyler ligou do escritório, com a voz tensa: Ei, você pediu um empréstimo no Arizona? Achei que fosse brincadeira. Então ele me encaminhou o e-mail. Era de uma mulher chamada Gretchen, de uma cooperativa de crédito em Tempe. Ela só estava confirmando uma autorização de coassinante. Meu nome estava listado como secundário em um empréstimo pessoal de $20.000. Meu endereço, meu CPF, minha assinatura digital. Eu me senti mal. Tyler abriu o documento anexado e lá estava, minha assinatura falsificada. Nem sequer uma falsificação bem feita, apenas mal feita o suficiente para parecer apressada. O solicitante principal, meu pai. Minhas mãos tremiam. Liguei para o número do e-mail e fui conectada ao departamento de fraudes. A mulher confirmou o que já sabíamos. A solicitação veio de um endereço de IP familiar, o mesmo que correspondia à casa dos meus pais em Scottsdale. Eles realmente tinham tentado usar minha identidade. As mesmas pessoas que eu ajudava há anos. As mesmas pessoas que nem sequer apareceram no meu chá de bebê. Passei as 3 horas seguintes em ligações com o banco, a polícia e uma linha direta de roubo de identidade. Disseram-me para registrar um boletim formal, congelar meu crédito e alertar as 3 maiores agências de crédito. Fiz tudo imediatamente. Quando o policial veio à nossa casa, perguntou se eu queria registrar queixa criminal. Hesitei. Então Tyler respondeu por mim: ela está com 6 meses de gravidez. Eles a exploraram por anos. Registre. Naquela noite, finalmente recebi outra mensagem. Desta vez, de um número que eu não reconhecia: Amber, você realmente registrou? Pai, você está louco? Ele é seu pai? Ele só estava tentando ajudar a mamãe com as contas.
Fiquei olhando por um longo tempo antes de responder, ele foi um pai. Não mais. Foi então que as mensagens começaram a chegar sem parar. Parágrafos, acusações, Amber me chamando de todos os nomes que conseguia imaginar. Ela dizia que eu era ciumenta, vingativa, fria. Ela até escreveu que meu bebê cresceria sem avós por causa do meu ego. Mas, no meio de toda aquela raiva, havia algo que se destacou. Minha mãe disse que só pegou o dinheiro porque eu a devia a ela depois de tudo que ela fez por mim enquanto eu crescia. Isso foi tudo. A frase que dizia exatamente o que eu precisava saber. Eles não sentiam culpa. Sentiam-se no direito. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem que mudou tudo. Era da prima da minha mãe, Geis. Não falávamos há anos, mas ela começou a mensagem assim: Eli, acho que você deveria ver isso. Em anexo, prints de conversas entre minha mãe e outro parente, de alguns meses antes. Minha mãe havia escrito: se a Eli algum dia cortar a Amber, vamos apenas dizer que ela está tendo um colapso de gravidez. Todo mundo vai ficar do nosso lado. Ela está emocional demais para contestar. Havia mais mensagens, também. Algumas em que Amber se gabava de como sempre conseguia dinheiro de mim porque eu odeio confrontos. Eu nem terminei de ler. Apenas entreguei meu celular para Tyler e disse: acabou de conversar. Ele assentiu, pegou o telefone e disse baixinho: então me deixa cuidar disso. E eu deixei. Porque o próximo movimento não era mais meu. Tyler não eleva a voz. Não bate portas nem envia mensagens dramáticas. Esse não é o jeito dele. Quando ele diz que vai lidar com algo, ele lida de forma silenciosa, completa e de um jeito impossível de reverter. No dia seguinte, depois que entreguei meu celular, ele ficou horas sentado à mesa dele. Sem música, sem distrações, totalmente concentrado. Eu não perguntei o que ele estava fazendo. Confiava nele. Mas naquela noite, comecei a receber notificações. A primeira veio de um endereço de e-mail que eu não reconhecia. Meu advogado, Tyler, havia contatado um escritório de direito de família que havíamos conversado meses antes, quando estávamos atualizando nossos testamentos. Ele fez com que eles redigissem uma carta de cessar e desistir endereçada aos meus pais e a Amber. A carta já havia sido enviada por correio registrado. Em anexo estava uma declaração formal revogando toda obrigação financeira e alertando que qualquer uso futuro da minha identidade resultaria em processos criminais. Mas aquilo era apenas o começo. Enquanto eu dormia, Tyler puxou todo o meu histórico financeiro dos últimos 5 anos. Ele listou cada pagamento que eu tinha feito para minha família, cada transferência para Amber, cada conta que eu havia coberto para meus pais. Tudo somava mais de $170 mil. Na manhã seguinte, ele registrou tudo em uma declaração oficial com nosso advogado e solicitou a documentação necessária para iniciar um processo em pequenas causas. Não estávamos atrás do valor total. Sabíamos que nunca veríamos aquele dinheiro de volta, mas já não se tratava mais de dinheiro. Era sobre documentar cada detalhe para que eles não pudessem transformar isso em uma história de pena depois. E então Tyler fez algo que eu nunca esperava. Ele ligou para meu pai. Usou meu celular, que eu não desbloqueava há dias. E quando meu pai atendeu, Tyler não discutiu. Não gritou. Apenas disse: sabemos o que você fez. Os documentos foram registrados. Vocês receberão as cartas esta semana. Se tentarem qualquer outra coisa, da próxima vez que nos ouvirem, estaremos no tribunal. E desligou. Sem emoção, apenas fatos. 3 horas depois, minha mãe ligou. Eu não atendi. Ela deixou uma mensagem de voz chorando. Aquele tipo de choro dramático que só aparecia quando ela precisava de algo. Ela disse que não sabia o que meu pai havia feito. Que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Que somos família. Eli. Ela nunca disse que estava arrependida. Naquela noite, Amber tentou uma nova tática. Postou uma foto antiga nossa no Instagram. Uma lembrança de quando éramos crianças, com a legenda: não importa o que aconteça, você sempre será minha irmã. Estarei esperando quando você parar de ficar brava. Os comentários estavam cheios de simpatia. Pessoas dizendo como era triste que nossa família tivesse se desfeito.
Mas aqui está a verdade, ela não se desfez. Já estava quebrada. Eu apenas parei de segurar os pedaços juntos. 2 dias depois, aconteceu algo que nem Tyler estava preparado. Fomos oficialmente citados. Amber havia aberto uma ação civil. Ela estava me processando por sofrimento emocional e retenção indevida de apoio financeiro. Alegava que eu teria prometido suporte vitalício como parte de um acordo verbal. Tudo era risível, mal escrito, nem sequer submetido com um advogado. Mas o fato de ela ter feito aquilo, de realmente acreditar que tinha direito ao meu dinheiro como se fosse um salário, era assustador. Foi nesse momento que eu soube que não havia mais volta. Até minha avó me ligou depois disso. Ela não tinha tomado partido até então. Perguntou se havia alguma forma de consertar as coisas, até se ofereceu para ir até a casa e conversar pessoalmente. Eu disse a verdade, estou prestes a ter um filho. Cansei de criar todo mundo. Ela ficou em silêncio. E então apenas disse, espero que eles percebam o que perderam. Mas acho que nunca vão perceber. O parto chegou cedo, 3 semanas antes do previsto, antes que eu tivesse tempo de processar qualquer coisa completamente. Eu estava cortando maçãs na cozinha quando senti aquele tipo de dor que não deixa espaço para negação. Tyler estava no andar de cima e veio correndo assim que chamei seu nome. 10 minutos depois, estávamos na estrada, com a bolsa do hospital no banco de trás e um silêncio entre nós que não era medo, apenas foco. O quarto do hospital estava pouco iluminado e silencioso. Lembro-me do bip das máquinas e do leve arrastar dos sapatos das enfermeiras no piso. Tyler ficou ao meu lado o tempo todo, falando apenas o suficiente. Nunca pairando, nunca entrando em pânico. Ele não saiu do meu lado. Nenhuma vez. Nem quando as coisas ficaram intensas. Nem quando gritei de frustração. Às 4h17 da manhã, nosso filho chegou. 3,6 kg. Choro agudo. Pele quente contra a minha. Não parecia um momento de filme. Era melhor que isso. Era real. Era bagunçado, doloroso, aterrorizante e cheio de alívio. Eu não conseguia parar de tremer. Tyler chorava silenciosamente enquanto o segurava. E senti algo dentro de mim se acalmar, algo que estava fora de equilíbrio há anos. Não pensei na minha mãe ou no meu pai imediatamente. Nem quando colocaram o bebê em meus braços. Nem quando a enfermeira nos parabenizou. Nem quando tiramos nossa primeira foto juntos como família. Eles não passaram pela minha cabeça. Não ligaram, não mandaram mensagem, nenhuma flor, nada. E estava tudo bem. Na manhã seguinte, acordei com uma bandeja de café da manhã fria e 2 chamadas perdidas de um número desconhecido. Ignorei. Eu estava segurando meu filho. Ele cheirava a leite e lençóis limpos. Tyler havia adormecido na poltrona reclinável, com um travesseiro sob a cabeça e uma mão repousando no berço, como se não pudesse se afastar. Por volta das 10h30, alguém bateu à porta. Uma enfermeira abriu parcialmente e sussurrou, você tem uma visita. Eu não esperava ninguém. Não tinha contado a ninguém onde estávamos, exceto uma amiga, e ela já havia nos visitado na noite anterior. Eu estava prestes a dizer não quando vi quem entrou. Amber. Ela parecia diferente. Sem maquiagem, cabelo preso, roupas que não pareciam escolhidas para chamar atenção. Ela não segurava balões nem presente. Apenas estava ali, parada, como se não soubesse o que dizer. Eu não falei nada. Ela deu um passo lento para dentro e disse, não estou aqui para brigar. Ouvi que você teve o bebê e só, eu precisava vir. Eu deveria ter mandado ela sair. Chamado uma enfermeira, apertado o botão de emergência, feito algo, mas não fiz. Ela não pediu para segurá-lo. Não chegou perto. Apenas olhou. Então disse algo que me pegou completamente desprevenida, eu fui horrível com você. Acreditei neles. Acreditei que me deviam algo só porque continuavam me dizendo isso. Não sei quem sou sem isso. Mas você é uma boa mãe. Eu vejo isso agora. Houve uma pausa, longa. Ela parecia querer dizer mais, mas não sabia como. Não espero que você me perdoe, disse. Só queria vê-lo, só uma vez.
Ela ficou talvez 5 minutos. Não se sentou. Não tocou nele. Apenas permaneceu em silêncio, olhando para a vida que eu construí e da qual ela não fazia mais parte. Então sussurrou: ele tem sorte de ter você, e foi embora. Essa foi a última vez que a vi. 10 minutos depois, Tyler voltou para o quarto com um café e 2 barras de granola. Eu contei que Amber tinha estado lá. Ele não demonstrou reação, apenas perguntou: você quer que ela fique por perto? Olhei para nosso filho, que dormia agora, completamente alheio ao caos que aconteceu antes dele. Talvez algum dia, disse. Mas ainda não. Meus pais nunca apareceram. Nem no dia seguinte, nem no dia da nossa alta, nem nos dias ou semanas seguintes. Nem uma única palavra de nenhum deles. E sabe de uma coisa? Esse silêncio foi melhor do que qualquer desculpa que eles poderiam ter fingido. Voltamos para casa, para uma casa que finalmente parecia nossa. As fechaduras haviam sido trocadas semanas antes. As senhas redefinidas. As contas protegidas. Sem mais parasitas. Sem mais culpa. Apenas eu, Tyler e nosso filho. Às vezes me pego olhando para ele enquanto dorme, me perguntando em que tipo de mundo ele vai crescer, que tipo de família ele vai conhecer. Uma coisa eu tenho certeza: ele não será criado pensando que amor significa sacrifício sem limites. Ele não será ensinado a confundir manipulação com cuidado. Não estou mais com raiva. Não estou quebrada. Agora, sou apenas uma mãe. E isso é suficiente.